chamo Lilian Oliveira e sou professora da classe dos juniores aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Fernão Velho. E eu estou muito feliz em ter você aqui comigo para juntos estudarmos mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar apresentando a Ele esta aula, tá certo? Feche seus olhos junto comigo e ore dizendo assim: querido Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te exaltar, te adorar na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor tem todo o poder, tem um domínio sobre todas as coisas. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós através do estudo dessa lição e do estudo da tua palavra. Desde já o que nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, gente. A nossa revista desse trimestre, porque o nosso trimestre está acabando hoje, não é? Mas não se preocupe, porque na próxima semana nós daremos início a uma nova lição, certo? Então aqui, o nosso trimestre teve como tema Igreja, Casa de Deus. Igreja, Casa de Deus. Então, nós preparamos aqui uma lista com tudo aquilo que nós aprendemos sobre a igreja, a Casa de Deus. Então, nós vimos que a igreja é um lugar de comunhão, onde os crentes estão em comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Vimos também que a igreja é um lugar de oração, de adoração, um lugar onde se fala a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. A igreja é um lugar onde nós nos sentimos seguros, porque Jesus, ele é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, então a casa de Deus é um lugar de abrigo. A casa de Deus também é um lugar de muita alegria. A casa de Deus é um lugar onde Deus fala conosco, onde Ele cura, opera milagres e maravilhas. Aprendemos a palavra de Deus na casa de Deus, na igreja. Nós também podemos servir a Deus com os nossos dons e talentos que são presentes que Ele nos deu. Também a casa de Deus é um lugar de se fazer discípulos. Então tudo isso aqui nós encontramos na casa de Deus, tá certo? Hoje nós não vamos falar sobre o templo físico, que é aquele que nós vamos para cultuar a Deus junto com os irmãos, né? Nós vamos no dia de domingo, dia de sexta, dia de quarta. Não é sobre esse templo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre um templo diferente. Um templo que anda, fala, ora, canta, se mexe. Esse templo é quem? Sou eu. E esse templo é você. Isso mesmo, a tia Lília, eu sou uma casa. Você é casa de Deus. E esse é o título da nossa lição de hoje. Somos a casa de Deus, tá certo? Você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, apenas a parte B desse versículo que diz assim. Nós vamos acompanhar aqui no cartaz, tá? Deixa a minha Bíblia aqui aberta. E diz assim: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você estava se perguntando, né? Essas figurinhas aí, o que é que representam? Pois é. Então elas estão complementando aqui o nosso versículo. Vamos ler mais uma vez? O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E onde está escrito, crianças? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, apenas a parte B deste versículo. Quem escreveu essa carta aos Coríntios foi Paulo, tá certo? Então Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E o que é que ele estava dizendo ali para os irmãos em Corinto? Ele estava dizendo que o corpo também é a casa de Deus. Então é por isso que nós devemos ter uma vida santa e manter o coração sempre limpo de tudo aquilo que não agrada a Deus, não é? Então nosso coração tem que estar limpinho para que nele possa habitar o Espírito Santo de Deus. E olha só, tem muita gente dizendo por aí, principalmente as meninas, viu meninas? Tem muita gente dizendo por aí que com o meu corpo eu faço o que eu quero, o meu corpo são as minhas regras, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz, através aqui da palavra de Paulo, do que Paulo falou, diz que o nosso corpo, ele pertence a Deus. E é de Deus, então nós só podemos fazer com o nosso corpo aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Então, ouça o que diz essa canção. Essa canção diz assim: meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, devo a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, devo a ele agradar. Então nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus com o nosso corpo. Por quê? Porque somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Eu e você somos casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Certo, crianças? Bom,
Vocês lembram, quando Jesus se reunia com seus discípulos, ele sempre gostava de contar algumas parábolas, de contar algumas histórias, para poder ensinar para essas pessoas algo sobre Deus, algo da palavra de Deus. E certa feita, ele contou a história de 2 construtores. Um construtor construiu a sua casa sobre a areia. Outro construtor construiu sua casa sobre a rocha. Né? Um construiu a casa na areia, o outro construiu a casa na rocha. Só que a gente sabe que nem sempre o dia é ensolarado, nem sempre é aquele dia, né, de muito calor. Né? Às vezes tem dia que chove, chega a época da chuva, da maré alta, né, dos grandes ventos, dos fortes ventos. Então, esse período chegou para esses 2 construtores. E a Bíblia conta que no construtor da casa sobre a areia, veio o vento, veio a chuva forte. Né? E o que acontece com a areia molhada, minha gente? Ela escoa, né? Ela escorre, é verdade, porque ela fica encharcada. Então, veio o vento, veio a chuva, veio a maré alta e derrubou a casa que foi construída na areia. Por quê? Porque a areia não é um bom alicerce, não é uma boa base para a casa. Você sabe o que é alicerce? Não? Então eu vou explicar. Alicerce é a parte que fica embaixo do chão, né? Fica no chão, e ela sustenta o peso da casa. Ela sustenta toda a estrutura, tudo que está na casa é sustentado pelo alicerce. Então, como a casa não tem um bom alicerce, ela corre um grande risco de desabar. E foi isso que aconteceu com a casa construída na areia. A areia não foi um bom alicerce para essa casa. Agora vamos para o segundo construtor. O segundo construtor construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, a gente sabe que é um material forte, resistente, né? Aguenta vento, aguenta chuva, água. Então, veio o vento, a tempestade, a chuva forte. Veio o vento, a tempestade, a chuva forte. E não derrubou aquela casa, porque aquela casa ela tinha um bom alicerce, que era a rocha. Então, veja só, a casa construída sobre a rocha não desabou, ela não caiu. A mesma coisa é com a criança que tem Jesus. A rocha na nossa vida é Jesus. Jesus, ele é a rocha verdadeira. E a gente sabe que a gente passa por momentos difíceis. Momento em que nós, às vezes, ficamos zangados, chateados com alguma situação ruim. Momentos em que nós choramos de tristeza porque perdemos entes queridos. Ou porque algo de ruim também acontece. A gente tirou uma nota não tão boa na escola. A gente, às vezes, fica assustado com alguma coisa que acontece. Às vezes, nós ficamos desconfiados com algumas situações. Mas logo nós lembramos que o quê? Que Jesus mora dentro de nós. E se Jesus está conosco, nós não temos o que temer. Porque a palavra de Deus afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então nós sempre o quê? Devemos lembrar que Jesus, ele é a rocha. E quem tem Jesus não se abala facilmente, tá certo? Então você tem Jesus, então a sua casa está bem alicerçada. Bom, crianças, o apóstolo Paulo, ele ensinou para os crentes em Corinto que a rocha, o alicerce é Jesus. E ele ensinou também que nós podemos escolher os materiais para revestir a nossa casa, para deixar a nossa casa ainda mais bonita. E esses materiais, numa construção, né, a gente sabe que é a cerâmica, a tinta, né, o telhado, as telhas, o tijolo, tudo isso serve para deixar a casa ainda mais bonita, para deixar a casa completa. E na vida do cristão, quais são os elementos que compõem essa casa, para que essa casa fique ainda mais bonita? Bom, esses elementos são a oração. Através da oração, Deus olha para nós e se agrada dessa casa. Sabe por quê? Porque a oração é a forma que nós temos de entrar em contato com Deus, de conversar com Deus, tá certo? Que é o dono dessa casa. Nós vimos também que os nossos dons e os nossos talentos, que são presentes que Ele nos deu, também servem para deixar essa casa ainda mais bonita. Sabe por quê? Porque um dia o dono dessa casa, ele vem para avaliar a casa. E se a casa não estiver construída corretamente, se a casa não estiver revestida corretamente, ele vai reprovar essa casa. Ele vai dizer, não, essa casa não serve para mim, não. Tá certo? Então nós temos que trabalhar para o Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus para que a nossa casa fique bonita. O que é que você faz quando o seu responsável, seu pai ou sua mãe chama você para ir
dominical? Chama você para ir para os cultos? Então, se você diz sim e vai de bom coração, de bom grado, então você está agradando ao Senhor. Agora, se você vai só porque a sua mãe lhe obrigou a ir, e eu não sei não, hein? Então, eu espero que você, melhor, eu tenho certeza que você vai porque você gosta de adorar a Deus, de cultuar a Deus, tá certo? Então, todos esses são elementos que nós podemos utilizar e fazer para que a nossa casa fique ainda mais bonita. E assim nós teremos uma casa boa. Uma casa boa, arrumada, né? Uma casa amável, onde todo mundo gosta de estar. Quem é que gosta de estar numa casa suja, que cheira mal, que é toda desarrumada, bagunçada? Eu não gosto de casa bagunçada, desarrumada e suja. Né? A mesma coisa é Deus. Deus é tão maravilhoso e merece uma morada boa. Deus merece uma boa moradia. Então, Ele não merece uma casa egoísta, desarrumada e suja. Não, não. Ele merece uma casa boa, tá certo? Uma morada boa. Então, quando nós escolhemos bons materiais para construir essa casa, né, que essa casa somos nós, para revestir essa casa, o Espírito Santo de Deus fica feliz. E Deus também fica muito feliz. E quando Ele vir, Ele vai aprovar essa casa e o Espírito Santo fará morada no nosso coração. Tá certo, crianças? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E lembrem-se que você tem um morador muito especial dentro de você. E esse morador é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. E ele merece morar numa casa boa. Lembre-se que você não é uma casa abandonada. Uma casa abandonada não tem segurança, não tem limpeza, não tem vida. No nosso caso é o contrário. Nós temos um morador especial que nos dá segurança, que limpa o nosso coração do pecado e nos dá vida em abundância. Então você, eu e você, somos casa viva de Deus. Tá certo? Tenha um ótimo domingo.